Então, sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão da final do Campeonato do Mundo Carcassonne 2022. A final decorreu no âmbito do Spielmesse em Essen, que ocorre em outubro todos os anos, e foi novamente organizado pela Spiel Zentrum desde 2007. E nesta final, em que nós tivemos a participação portuguesa do Nuno Torres, que é atual campeão nacional de Carcassonne, tivemos então enfim, uma fase de qualificação, primeiro com 5 rondas, para os quais depois passaram os 8 melhores classificados, sendo que neste caso o Nuno Torres, nosso português, representante português, ficou em 18º lugar, e tivemos também o Érico Mateus, o representante brasileiro, ficou em 12º. Por isso os 8 melhores passaram, e entretanto já iremos falar também de alguns dos adversários dos jogadores que estiveram presentes nesta fase a eliminar, mas temos então aqui esta final, onde chega então ao final dos dois jogadores. Do vosso lado esquerdo vocês têm o jogador romeno, e do vosso lado, que é Guerre Arpad, enquanto do lado direito vocês têm o jogador de Taiwan também, Min Wen Shen. Dizer que no fundo são no fundo dois países muito fortes, normalmente nesta modalidade de jogos de tabuleiro em Carcassonne. O jogador de Taiwan já participou mais que uma vez, e a Roménia já foi há 2 anos atrás campeã mundial, precisamente, com Marian Kurkan, e por isso tínhamos aqui um novo jogador romeno a tentar no fundo reconquistar o título. Dizer que esta final acaba por ter aqui, vocês têm então, em termos de meeples, conseguimos ver, por isso o jogador romeno joga com os meeples pretos e o jogador de Taiwan com os meeples vermelhos. O interessante nesta fase final do Campeonato Mundial de Carcassonne deste ano foi o facto de alguns daqueles que poderiam ser, no fundo, os jogadores mais fortes acabaram por ficar pelo caminho, nomeadamente nos quartos de final. Nós tivemos um quarto de final, por exemplo, em que tínhamos o primeiro jogador que ficou melhor classificado na fase inicial, que foi o Osvaldo Del Arco, o campeão mexicano, que já participou também mais que uma vez no Campeonato do Mundo, e que acabou por ser eliminado pelo número 8 na altura da qualificação, jogador norueguês. Isto foi de facto algo que foi surpreendente, assim como depois, já por exemplo, nas meias finais, a derrota do jogador de Martin Moises, que é o jogador checo que joga com uma camisola de Portugal, a ser eliminado também. Por isso chegámos aqui a esta final, nomeadamente ali com o jogador romeno, com esta presença na final, também de certa forma surpreendente, deixando alguns jogadores pelo caminho. Bem, neste momento, o que é que nós no fundo estamos a ver? Temos já ali pelo menos três mosteiros bem destacados no centro. O jogador romeno tem 2 dos mosteiros. O jogador Taiwan também está próximo. Podemos ver ali também já uma cidade grande do lado esquerdo do jogador Taiwan, que está a crescer. E temos ali, neste momento temos uma jogada muito interessante. Reparem como surgiu uma peça em que o jogador romeno decidiu colocar o seu meeple deitado, ainda só havendo, se vocês repararem neste momento, apenas há uma cidade ali no meio fechada. Por isso, interessante como aparentemente poderá nem ter valor, porque haverá ali outros sítios que vão ter mais cidades, mas neste momento ali o jogador romeno coloca ali aquela peça que me parece interessante. Vai agora conseguir fechar um mosteiro, por isso recebe 9 pontos também, o que é sempre positivo. Neste momento a classificação está muito próxima também. O jogador Taiwan tem agora conseguiu agora pontuar mais 4 pontos, por isso mais uma cidade fechada. Fizemos aqui neste vídeo alguns cortes, nomeadamente em algumas jogadas que, enfim, os jogadores pensaram mais tempo para poder decidir o que fazer, nomeadamente o jogador Taiwan demorou em alguns momentos um pouco mais, ficou no final da partida com menos tempo. Por isso temos ali os jogadores no fundo a irem para já colocando peças. Por isso, claro que a questão da prisão, tentar prender os meeples que estão no mosteiro, é uma das estratégias utilizadas pelos jogadores. Reparem como ali já só temos dois mosteiros, cada jogador tem um meeple lá, mas ainda há a possibilidade de ser fechado. Por isso eles no fundo estão ali de certa forma em alguma igualdade, mais 2 pontos agora para o jogador romeno também. Por isso, sempre que os jogadores puderem conquistar pequenos pontos, como agora, por exemplo, mais 4 pontos para o jogador de Taiwan, por isso haverá sempre tentação, ou pelo menos a tendência dos jogadores, em conquistar pontos rápidos, pontos fáceis, para continuarem a ficar com o meeple e poderem utilizá-lo em jogadas posteriores. Temos também uma cidade partilhada pelos 2 jogadores, do lado direito. Enfim, normalmente o que acontece em competições de Carcassonne, numa determinada situação, os jogadores já não vão
já não vão apostar mais em cidades em que ambos estejam presentes, porque poderão estar a desperdiçar um meeple, neste caso um tile, numa situação mais vantajosa, que é provavelmente o que pode acontecer aqui. Agora, neste momento, o jogador romeno fechou ali o seu mosteiro, recuperou um meeple muito importante, mas voltou a colocar outro, e por isso tem ali mais 5 pontos potenciais para já. Por exemplo, ali o jogador de Taiwan pode tentar perceber o que é que ele vai tentar fazer, vai tentar alargar a cidade, está a tentar alargar a cidade sobretudo. Ao pôr a peça daquela forma, impede uma possível forma de bloqueio do seu meeple, por isso é uma estratégia possível de ser utilizada, e os jogadores utilizam-na muito. E agora o jogador romeno coloca ali aquela peça, provavelmente vai pôr numa das cidades, provavelmente na cidade de fora. Claro que os jogadores tentam sempre colocam os seus meeples, tentar colocá-los de uma forma a não serem bloqueados, não virem a ser bloqueados pelos adversários. Agora é a vez do jogador Taiwan também. É o que fazer, eu tenho muito bem. Se eu colocar numa cidade interessante, que de certa forma numa cidade que vai ter que ser fechada ali com uma peça muito específica, mas os jogadores devem ter contado, ainda não saiu nenhuma, provavelmente, por isso tem 5 peças possíveis, ou seja, quase certeza que uma daquelas peças irá sair, e por isso o jogador ponderou já com uma possibilidade de vir a ganhar, ali neste caso, pelo menos 8 pontos. Bem pensado, de facto, o risco é mínimo para já. Agora se uma peça de triângulo de cidade e ele decide continuar a largar, muito interessante como ele alarga a cidade para não ser atacado, ao pôr a peça daquela forma, e podia tê-lo posto no meio, mas aí poderia vir a ser atacado de duas maneiras, ou pelo menos atacar no sentido depois de ser bloqueado e já não conseguir fechar a cidade. Daquela forma o jogador tenta manter-se ainda ali a ter ainda a sua cidade a salvo de possíveis ataques, porque um possível ataque ali obriga a utilizar pelo menos duas peças e elas podem ser desperdiçadas. Cá está a tal peça que faltava. Neste caso, ambos os jogadores vão pontuar, porque aquela estrada era do jogador romeno e aquela cidade agora é do jogador Taiwan, por isso consegue também pontos. Neste momento, em termos de pontuação, o jogador romeno tem uma ligeira vantagem. Mais 4 pontos agora. Muito bem, consegui mais 4. E agora reparem como isto é importante. Com estas duas peças, entretanto, aquele campo que o jogador romeno no fundo apostou, agora acaba por valer a pena, porque já são 3 cidades fechadas. Pelo menos 3. O jogador Taiwan também aposta lá em cima, também no campo, em 2 deles, e com mais uma peça, se tiver, por exemplo, uma peça específica, poderá até vir já unir-se ao jogador aqui ao jogador romeno, aos campos deste lado. Por isso é interessante ali aquela zona, por isso o controle dos campos é capaz de ser um elemento importante. Cá está, aquela cidade grande começa a crescer, o jogador romeno vai de certeza arranjar forma de tentar bloquear de alguma forma, ver se consegue ou não. Agora é a vez do jogador de Taiwan. Por isso encontramos ali com uma vantagem de cerca de 8 pontos, quase 8, 10 pontos praticamente. O jogador de Taiwan tem 5 meeples no espaço de jogo, enquanto que o jogador romeno também tem. Ok, muito interessante. Aquela cidade é grande, mas cada vez já só faltam 3 peças, digamos assim, provavelmente 3 peças para tentar fechar. E agora a vez do jogador Taiwan. Por isso o jogador romeno continua um pouco com vantagem. Muito interessante esta jogada do jogador Taiwan. Reparem como ele coloca no campo com uma intenção, ou seja, com o número de curvas, ainda faltam muitas curvas, e tem ali 2 possibilidades de, ao unir, conseguir passar a ter ali, no fundo, a igualdade naqueles campos do jogador romeno. E agora o jogador romeno contra-ataca e utiliza exatamente a mesma estratégia. Reparem como aquela zona onde ele agora colocou o meeple não há ninguém, ou seja, não havia campos, e no fundo acaba por responder na mesma medida à estratégia do jogador Taiwan. Muito bem jogado pelo jogador romeno, muito bem jogado, sem dúvida. Para ver se consegue ainda manter a maioria, porque ele tem dois meeples, por isso a ideia é manter a maioria. O jogador Taiwan está quase a fechar a sua cidade, faltam apenas 2 peças, por isso com um triângulo, por exemplo, e uma outra peça o jogador conseguirá. Provavelmente o jogador romeno vai tentar atacar, impedir que o jogador de Taiwan consiga fechar aquela cidade. Vamos ver se é exatamente isso que faz ou não. Neste momento temos o jogador romeno mais ou menos a controlar a pontuação. Ok, o jogador vai apostar ali, vocês aqui na viu que ainda havia retas, por isso vai colocar de forma a poder ganhar mais pontos, mais alguns.
pode ganhar pelo menos mais 6 pontos, é importante sim senhor, aqui neste caso. Ok, mais 2 pontos para o jogo Taiwan, muito interessante, por isso temos aqui, reduz ali pelo menos por 2 pontos, o jogo romeno tem ali, claramente o jogo romeno poderá estar interessado em poder recuperar ali um outro meeple que ainda tem possibilidades, tem perfeitamente possibilidades de o conseguir fazer. Ok, ali o jogador, muito bem, aquele triângulo era importante para o jogador de Taiwan ali, quase fechar a sua cidade, mas não foi o caso. Muito bem, o jogador de Taiwan coloca uma curva, a curva até lhe podia servir aqui em baixo, mas ele decidiu colocar daquele lado. O jogador de Romeno também fecha aquela cidade do lado esquerdo e estamos a aproximar-nos de uma fase final do jogo muito importante, muito importante. No GT1 ficamos na dúvida daquela curva, porque é que o jogador não colocou logo cá em baixo. Ok, agora por exemplo o jogador de Romeno volta a ganhar pontos e aqui parece-nos estar aqui um momento muito importante, é que o jogador romeno vai ganhando pequenos pontos e vai tendo os seus meeples, por isso vão assim de peças para poder fechar. Claramente ali o jogador Taiwan depende de 2 peças para fechar uma grande cidade, não será fácil certamente. O Taiwan não está agora a não conseguir aplicar uma peça assim muito em concreto. Neste momento reparem como os campos do lado esquerdo acabam por já estar, são de ambos, enquanto que ali no meio ainda continua a haver ali a primazia do jogador romeno, embora, mais 3 pontos para o jogador de Taiwan, embora se o jogador de Taiwan conseguir ali um mosteiro, provavelmente, ou uma peça ali lá em cima para poder fechar aquela cidade e prolongar a sua estrada e consegue unir-se. Por isso, neste momento, ali importante. Ok, vai conseguir recuperar um meeple importante também. Dá mais 2 pontos ao seu meeple da estrada. É interessante também. Bem jogado pelo jogador de Taiwan. Parece um jogo muito equilibrado neste momento. O jogo romeno tem ali algum ascendente em termos de. Ok, vai colocar ali na estrada. Interessante, para ver se ganha pelo menos mais 5 pontos. É possível, se conseguir uma curva. O Taiwan aposta numa cidade muito interessante também, pode dar o dobro dos pontos. Por isso os jogadores estão ainda a lutar estão a lutar ponto a ponto. Ainda com uma ligeira vantagem dos jogadores do romeno, mais 2 pontos. Muito bem. Tem 52 pontos neste momento. São 12 de diferença. Cá está a tal peça e exatamente com aquele mosteiro os jogadores estão empatados nos campos. Estão exatamente empatados em todos os campos com 2 meeples cada um. Lá existe também ali, estão empatados, também o jogador romeno tem um mosteiro com 8 pontos, mas depois o jogador exatamente mais pontos agora para o jogador romeno, muito bem jogado. Cá está mais uma cidade fechada, muito importante. Mas estamos a dizer que estão empatados nos campos, estão empatados naquela estrada grande do jogador de Taiwan, enquanto que o jogador romeno tem um meeple no mosteiro, por isso empatam no mesmo número de pontos. Por isso, praticamente ali empate, há ali uns pontos das 2 cidades do jogador de Taiwan. Para o jogador de Taiwan fechar uma cidade era muito importante. Muito importante conseguir fechar ali uma das cidades, nomeadamente a lá de cima, era fundamental, mas precisa de 2 peças para isso. Difícil, muito difícil conseguir fazê-lo. Se não mesmo impossível, é só uma questão de contarmos, teríamos só apenas de contar as peças, mas parece-nos que não vai ser mesmo, não será fácil, se não for mesmo impossível, conseguir fechar pelo menos a cidade lá de cima. Deste lado, cá em baixo, é capaz de ainda existir peças, tinha de se estar no fundo a contar, para ver. Por isso estamos a chegar às últimas peças, como vocês veem nestes torneios internacionais, 15 minutos por jogador, com o relógio a contar. Muito bem, e o jogador romeno tenta ali encontrar, no fundo, colocar a peça de maneira a impedir que o jogador Taiwan possa vir a atacar os campos por aquele lado, porque neste caso, se um dos jogadores conseguir ter mais um meeple nos campos, conseguir ter a maioria, provavelmente vai ganhar. Mais 4 pontos para o jogador romeno, muito bem, mais 4 pontos. O jogador romeno vai acumulando pequenos pontos
e o jogador Taiwan não consegue ganhar os pontos da mesma forma. Parece-nos que está a haver aqui a principal diferença, parece sobretudo ser essa. Por exemplo, agora, muito bem, o jogador Taiwan coloca nos campos para ter 6 pontos, o jogador romeno responde da mesma medida, mais 6 pontos do outro lado, e agora colocar a última peça. Muito bem, os jogadores fecham e vamos depois comprovar agora com a vantagem dos pontos que a vitória acaba por sorrir, vai sorrir precisamente ao jogador romeno. Uma vez que a diferença de pontos entre ambos é mínima, são cerca de 6, 7 pontos, e o jogador romeno vence então assim este campeonato do mundo, edição 2022. Para Ger Aspar.